Olá, boa noite a todos. Estamos aqui na nossa última aula do semestre, nossa aula de encerramento do semestre, e nós iremos debater sobre um tema bem interessante, que é o consumo consciente. Vamos ter aqui grandes convidados para finalizar com essa aula, fecharmos o semestre com chave de ouro e vamos aos objetivos da aula de hoje, depois a gente volta e eu apresento eles para vocês, tá bom? Vamos lá. Discutir a importância das ações de marketing sustentável para sua vida pessoal e profissional. Identificar as ações de marketing sustentável nas organizações. Identificar os principais fatores que influenciam as decisões por compras mais conscientes. Antes de iniciar a nossa palestra, debate de hoje, vou chamar um vídeo, rapidinho, do professor Douglas Murilo, que é o coordenador do nosso curso de administração. Então, ele vai dar uma rápida palavra para vocês, 5 minutinhos. Daqui a pouco estamos de volta. Olá, boa noite, meus queridos alunos, alunas. Meu nome é Douglas, coordenador do curso de administração, para quem não me conhece, e eu estou me apresentando porque eu sei que nós abrimos essa nossa aula de encerramento para a comunidade, nos polos, então pode ser que tenha outras pessoas que estejam vendo ou vão me vendo pela primeira vez. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao curso de administração da Universidade Metodista. O objetivo da nossa aula de hoje basicamente, o meu objetivo, na verdade, é estar aqui para agradecer a vocês pelo semestre, agradecer a vocês por ter compartilhado conosco esse primeiro semestre de 2013. E lembrando que, assim, não só a gente passa conteúdo para vocês, passa ideias, passa sugestões, participa, enfim, para que a gente possa vê-los melhor dentro desse nosso mundo, desse nosso mercado de trabalho, como pessoas, como profissionais. Mas eu lembro também que nós aprendemos muito com vocês, compartilhando, trocando ideias, alinhando, discutindo, ajustando os nossos conflitos, alinhando os nossos interesses, enfim. O aprendizado é mútuo, é uma linha, é uma via de mão dupla. E isso nós temos que agradecer, eu agradeço em nome da Universidade Metodista por tê-los conosco no nosso curso, por ter a oportunidade de trabalhar com vocês, por ter a oportunidade de compartilhar com vocês. O que eu desejo então, pessoal, para vocês é uma excelente palestra, um excelente encerramento de curso, e que nós possamos nos encontrar no próximo semestre, que o próximo semestre de fato seja, cada semestre que passa, que seja cada vez mais enriquecedor para vocês em termos de conteúdo, em termos de aprendizado, em termos, enfim, de educação, que é o nosso objetivo principal, tá certo? Então é isso que eu queria comentar, fazer esse meu agradecimento, em meu nome, em nome das professoras auxiliares, em nome da Universidade Metodista, e que nós possamos, de fato, compartilhar e tê-los novamente no próximo ano. Aos nossos alunos que estão encerrando o curso, que estão já nos deixando essa etapa, o meu desejo de muito sucesso, o meu desejo de que agora sim, muitos estão encerrando, muitos estão já concluindo, vão pegar lá o seu certificado, a sua conclusão, e provavelmente a sua carteira do Conselho Regional de Administração, e passaremos a ser parceiros, passaremos a ser colegas de profissão. E a esses eu desejo também que não parem os seus estudos, eu desejo que realmente evoluam cada vez mais, tá certo? Na sua linha de direção. Agora você pode tomar uma ação, ou seja, eu quero trabalhar com marketing, com RH, com finanças, enfim. E a partir daí defina a sua pós e siga em frente. Não pare, tá certo? Não pare porque a educação é que vai fazer realmente com que você cresça, com que você evolua como pessoa e como profissional. Então é isso, pessoal. Vamos para as palestras. Espero que tenham um bom aproveitamento e que isso possa agregar ainda mais conhecimento para vocês. Até mais. Até o próximo semestre. De volta.
Como eu falei para vocês, hoje nós temos 2 grandes convidados, especialistas na área, né? E nós vamos falar sobre o consumo consciente, né? Tem hoje o professor Wagner Gonçalves, que está aqui ao meu lado. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui olhando para outra câmera aqui que eu estou focado nessa. Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Bem-vindos aí ao nosso encontro. Sou o professor Wagner Gonçalves. Vou ajudar aqui, auxiliar a professora e compartilhar aqui conhecimento com todos os colegas daqui. Boa noite para todos. E temos também o professor, doutor, José Alberto Claro, né? Ele é doutor em comunicação social, vocês não conhecem ele ainda, né? Mestre em administração, é professor aqui do programa de mestrado da universidade, né? E avaliador de vários órgãos aí, né? Professor, inclusive do MEC, enfim, tem uma grande experiência na área acadêmica e está com a gente aqui hoje. Exatamente. Obrigado a todos. Espero que vocês aproveitem o que nós vamos conversar hoje. E também sou seu orientador, né, Luciane? Sim, verdade, meu orientador. Boa noite. O professor Alberto Claro foi meu orientador, né, na minha dissertação de mestrado, né? E também em outros trabalhos que a gente desenvolveu junto, tá bom? Então, para começar, hoje, falando aí sobre o consumo consciente, você se considera um consumidor consciente, né? Já vamos iniciar com essa questão. E aí, para a gente refletir que durante o debate, vocês vão conseguir ter uma visão mais clara do que é realmente ser um consumidor consciente, né? Vocês se consideram um consumidor consciente, professor Wagner? Vamos só ser sinceros, parcialmente. Não vou falar que sou totalmente consciente, porque eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês aqui daqui a pouco. Então não vou falar que sou 100% consciente. Gostaria, mas não sou não. Vamos ver se o professor Claro aqui tem outra informação. É a mesma pergunta de que você é feliz ou você está feliz? Então, ultimamente eu estou consciente na minha forma de consumo, mas não dá para ser o tempo inteiro radical, porque algumas exigências às quais nós somos submetidos transcendem a nossa vontade, o nosso interesse de consumir com um pouco mais de consciência. Isso a gente vai acabar debatendo aqui um pouquinho hoje para vocês. Ou seja, nós temos interesse, nós temos o querer, mas às vezes nós temos restrições até para sermos conscientes. Legal. Eu também procuro ter algumas atitudes, né, de forma consciente, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu não me considero uma consumidora totalmente consciente, né? Vou procurar me adaptar cada vez mais a isso, tá? Mas a gente vai discutir mais sobre isso daqui a pouquinho. E aí o professor Wagner Gonçalves, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre essa forma de consumo, vai falar um pouquinho mais sobre o consumo consciente. Bom, coloquei aqui para vocês algumas perguntas para instigar vocês, para ver se vocês respondem aí, se vocês são realmente consumidores conscientes. Então, dá uma olhada aqui na tela, vê o que vocês responderiam aqui. Quanto você consome de água? Vocês consomem a quantidade correta para que você possa tomar banho no tempo adequado, no volume de água adequada, lava a roupa com a frequência adequada? Você sonha possuir um carro ou uma moto? Se sim, que tipo, de que marca, de que modelo, de que ano? Como você se veste? Qual é a tua preferência por roupa? O que você valoriza na hora de comprar uma roupa? Que hábitos você tem? Hábitos de consumo mesmo aqui no caso. Você curte estar sempre ligado à tecnologia, estar conectado a todas as tecnologias? Como que você consome isso? Que alimento você compra? Como você descarta? Como você se relaciona com tudo o que você está relacionado nesse fluxo, nessa cadeia alimentar? Será que só com estas pequenas perguntas nós conseguimos responder que somos conscientes? Através dessas pequenas perguntas, tem certas coisas aqui que eu me dou o luxo de às vezes deixar de ser consciente. E não está certo. Estou falando que está errado sim, mas eu nem sempre tomo banho em 5 minutos. Não consigo. E passo. E isso é uma forma que eu não tenho tanta preocupação com a água. Tenho um pouco, mas não tenho tanta. Vou dizer para vocês que nem todos aqui, colegas que eu conheço, têm softwares nas suas casas, nas suas residências legais. Muita gente tem um monte de software aí pirata. Será que essas pessoas estão pensando em consumo consciente? E a roupa? A gente compra porque ela é de uma marca famosa ou porque ela veste bem?
ou porque realmente essa empresa tem algum tipo de preocupação social, ecológica. Eu, em alguns momentos, acabo não sendo consciente. Talvez vocês possam ser 100% ou talvez não. Claro, o que você disse para a gente aí sobre isso? Não dá para ser 100% consciente no ato. Nós podemos ser 100% conscientes na intenção, mas quando nós partimos para o ato efetivo, muitas vezes nós nos deparamos com situações que são um pouco mais fortes ou mais pujantes que nós. Então, de repente, eu quero andar mais de carro, ou andar menos de carro, desculpe, andar mais a pé, andar de bicicleta. Só que eu tenho um limitador que é a violência urbana, por exemplo. Eu, infelizmente, para me locomover num grande centro urbano, como nós todos aqui vivemos, alguns que estão nos assistindo também, nós não temos como ir de um bairro ao outro a pé, por mais que nós tenhamos consciência disso. De repente, eu preciso usar um determinado equipamento eletrônico que eu sei que consome uma energia muito grande, muito forte, mas eu também sou obrigado a isso por uma contingência profissional, de disponibilidade de um determinado tipo de energia que aquele equipamento exige. Então, acredito que nós somos conscientes 100%, mas não sei se agimos o 100% de forma consciência. Tá? Temos a intenção, mas não o ato. Legal. E aí, gente, só para complementar um pouquinho esse assunto, vamos chamar um vídeo, tá? E aí depois a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Brasileiros e brasileiras, orgulhem-se. Juntos, somos a maior organização não governamental do mundo, com mais de 200 milhões de membros efetivos. Nossa sigla é nosso lema, que se dane. Todo cidadão brasileiro é automaticamente filiado à QSD. É um direito nato e inalienável. A água do planeta vai acabar? Que se dane. As florestas estão sendo exterminadas? Que se dane. A poluição aniquilará a humanidade? Que se dane. Nossa causa é a não causa. Jogar lixo na rua, lavar calçada com água corrente, andar de carro sozinho. Seus direitos são todos, e seus deveres, nenhum. E o resto? Que se dane. E aí, gente, vocês viram o vídeo? O professor Wagner quer comentar um pouquinho sobre ele? Bom, vocês viram aí a campanha da SOS Mata Atlântica, onde fala um pouquinho para as pessoas, para elas terem um pouquinho de conhecimento, de consciência ecológica, consciência social. Então, não participe do QSD aí. Dê uma pesquisada, tentem pelo menos, como que o professor falou para a gente aqui, o Alberto, para a gente ter condições de pensar nisso. Que a gente não consiga praticar. Como eu falei para vocês logo no começo, não consigo praticar 100%. Mas se a gente tiver consciência disso, a gente vai se preocupar e vai, na medida do possível, tomar um pouco de cuidado ao consumir. E principalmente a gente passa essa imagem para as crianças, para os mais novos, e eles vão dar continuidade nisso. E isso é muito importante porque eles podem ser que acostumem-se desde criança a seguir isso. E aí a gente consegue mudar um pouquinho o caminho da civilização aí para o futuro. Tem um comentário aqui para vocês, já da parte também se nós conseguimos decidir ou se os outros decidem por nós as compras. Para vocês terem uma ideia, existe uma pesquisa, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais disso, vocês podem ver no livro de Dan Ariely, Previsivelmente Racional, onde ele mostra alguns exemplos sobre como nós somos facilmente influenciados na compra. E aqui nós temos um exemplo disso. 85% das nossas decisões são tomadas na zona de inconsciência do nosso cérebro. No geral, as pessoas não sabem o que elas querem. Se elas não sabem o que elas querem, o que acontece? O mercado mostra para a gente, ele desperta mais aquele nosso desejo. Porque nós temos uma necessidade, precisamos consumir um determinado produto e nem todos eles são pelo desejo. O que seria o desejo? Vou de uma forma bem simples aqui para vocês. Nós temos a nossa razão e a nossa emoção. Então eu preciso de um automóvel para ir trabalhar, porque a distância não me permite e tal, eu preciso de um automóvel. Só que eu preciso de um automóvel Alfa Romeo modelo X 2700? Talvez não.
Por que eu consumo isso? Talvez pelo meu desejo. E esse desejo aumenta muito a frequência de compra, não só minha, da maioria. E quanto mais comunicação eu fizer e da forma que desperte ainda mais esse desejo, eu vou influenciar a compra das pessoas. Eu não vou fazer com que ela queira algo que ela não tenha vontade, mas eu vou aumentar muito, potencializar muito. E tem muita gente que dá muito mais prioridade, por exemplo, para o seu automóvel do que para a casa. Se nós pesarmos, será que a casa não seria mais necessária do que o automóvel? Você não precisa mais de uma moradia? Lembra daquela pirâmide de Maslow, onde você tem as primeiras necessidades básicas, as fisiológicas, depois a de segurança? Será que nós não deveríamos pensar mais nisso do que pensar em ter a roupa da grife, da moda tal? Eu tenho colegas, conheço algumas pessoas que, por exemplo, algumas garotas que elas têm uma bolsa Louis Vuitton original e elas andam de ônibus. Elas andam de ônibus por quê? Porque elas não têm condições de ter um carro, não porque elas são ecologicamente corretas, porque elas gostariam de ter o carro. Como elas não podem ter agora o carro, elas pagam R$2.000 numa bolsa para dizer que são algo que elas não são. Elas estão querendo dizer que são bacana. Então elas têm vergonha quando elas são vistas entrando num ônibus e saindo do ônibus. Mas elas têm esse tipo de consumo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E será que o mercado fala pra gente, mostra pra gente que vale a pena ser consumidor consciente? Dá uma olhada nesses exemplos aqui de alguns produtos. Um produto ecológico aqui, como por exemplo, Bombril. Nós temos o Bombril Eco, ele custa R$ 2,69, enquanto já o Bombril convencional, dá uma olhada que ele custa R$ 1,99. Por que eu vou comprar o Bombom Eco? O Bombril Eco? É muito mais caro. O corretivo Bic, o Eco Solutions custa R$ 4,27, enquanto o convencional R$ 2,68. Achocolatado Native, R$ 11,76, enquanto o convencional Nescau R$ 5,20. Barrinha de cereal de uma marca chamada Grandpure, R$ 4,91. Olha a Nutria convencional, R$ 3,63. Açúcar cristal, que é orgânico, R$ 4,80, enquanto um açúcar cristal União, R$ 2. Será que o mercado está fazendo com que nós compremos os produtos ecologicamente corretos? Talvez não. Talvez eles mostrem que existe esse produto, mas não é ainda para toda a população. É para uma população talvez que tenha mais condições financeiras para isso. Então nós temos que pensar um pouquinho na hora de consumir esses produtos e verificar o que tem no mercado. E aí vocês, né, podem ver que, como o professor Wagner falou, que os produtos ecologicamente corretos são realmente mais caros, né? Até um exemplo disso, acho que até a própria gasolina, né? A gasolina e o álcool. E aí a gasolina é um pouco mais cara, né? Que o álcool, pouca diferença, mas também rende mais, né? E aí as pessoas acabam colocando mais gasolina, né? Ao invés do álcool, que é ecologicamente, né, correto, vamos se dizer, né? E acabam optando pela gasolina, pelo fato de render mais. Mas porque no final, né, essa conta aí a gasolina compensa mais para o bolso do consumidor, né? Eu acho que é nesse sentido aí também, né, professor? E aí, professor Alberto Claro, eu queria que você, com a sua experiência aí na academia, né, falasse um pouquinho para a gente, academicamente falando mesmo, afinal, o que é o consumidor consciente? Bom, o consumidor consciente, nos conceitos que são trabalhados, né, nos trabalhos científicos, de pesquisa, nas publicações acadêmicas, o consumidor consciente é aquele que sabe que há recursos finitos para os desejos que são ilimitados. E ele tenta, baseado nesse conhecimento, buscar produtos, marcas, fornecedores que tenham uma postura ética, de forma correta, com preocupação ambiental, social e cultural. Ou seja, os conceitos de sustentabilidade são levados por essa empresa de uma forma séria. E esse consumidor que tem consciência da sua importância como agente de consumo, acaba escolhendo esses fornecedores, esses produtos, essas marcas que têm esse perfil. A questão que de repente a gente pode debater mais para frente será que essas empresas realmente são fornecedoras conscientes e são éticas com uma relação correta com esses consumidores que buscam esses fornecedores conscientes ou não? Essas empresas simplesmente querem informar que são, mas sem realmente praticar. Então o consumidor que quer ter essa postura, né, consciente na hora do consumo, ele precisa analisar se todos os fatores são realmente levados em conta por esse fornecedor.
Né? Desde a questão da mão de obra infantil, que é uma coisa internacional discutida, até realmente os canais de distribuição sustentáveis, com o uso de caminhões novos, com poucos poluentes e tudo mais. E aí temos até aqui uma definição, gente, do Instituto Acatu, né, onde o consumo consciente implica avaliar dentre as possíveis escolhas quais impactos estão sendo gerados e como podem ser minimizados e potencializados na busca de uma sociedade mais sustentável. Então, fica aí para complementar o que o professor Alberto Claro falou para nós, né, sobre essa definição acadêmica sobre o consumo consciente. Tem também uma definição do Instituto Acatu, né, que é um órgão que fala exclusivamente sobre o consumo consciente. Depois vocês podem entrar no site do Instituto Acatu e verificar, porque lá tem diversas informações a respeito, tá bom? E aí, gente, vai mais uma perguntinha para nós aqui, né? Você, professor Alberto Claro, tem ações sustentáveis no seu dia a dia? Quais ações você tem no seu dia a dia e pode passar aqui para nós? Bom, eu tenho e tento ter o tempo inteiro. Eu moro numa cidade de praia, né? Eu moro em Santos. Então, no que eu posso, por exemplo, me locomover pela cidade, que é uma cidade plana, eu uso a bicicleta. Um sistema bom de ciclovias, eu tento utilizar. Então, quando eu vou fazer uma viagem curta dentro da minha cidade, eu tento usar a bicicleta para a minha locomoção. Eu não sou de comprar muito, eu sou uma pessoa que penso muitas vezes antes de comprar. Eu analiso se realmente aquilo é importante, se eu vou fazer uso daquilo, quantas vezes eu vou utilizar aquilo ali. Eu tenho uma fórmula interessante, eu sou um professor, normalmente o professor é remunerado pela hora aula, né? Então eu calculo quantas horas aulas eu tenho que ministrar para poder ter acesso àquele produto. Aí eu começo a verificar que aquilo não é tão importante assim, porque eu vou ter que estar muito tempo em sala de aula para poder comprar aquilo. E aquilo realmente não vale a pena. Então dividam a vossa renda em algumas unidades, fala quantas unidades eu preciso trabalhar para comprar aquilo. Vocês vão perceber que não vale tanto assim muitas coisas que nós compramos. Eu, particularmente, também procuro ter algumas atitudes aí no meu dia a dia, né? Atitudes simples, como desde como separar o lixo, né? De economizar água, né? E também nas compras. Eu também procuro fazer esse exercício, professor Alberto Claro, da hora-aula, né? De pensar antes de comprar. Mas isso é recente, né? Antigamente eu comprava muito e aí agora eu tenho praticado esse exercício, né? Fazer essa reflexão antes de comprar. Para nós, mulheres, né, é bem difícil isso também, muitas roupas, sapatos, enfim, né? Mas a gente tenta. Ela deve ter só uns 35 pares de sapato, ela está bem consciente. Mas eu juro que eu tento, né, e eu tenho melhorado bastante nisso. E você, professor Wagner, tem atitudes no seu dia a dia? Tenho poucas atitudes, como eu falei para vocês, mas eu tenho a intenção, eu conheço um pouco sobre isso, mas eu tento, porque assim, para me locomover no trabalho aqui eu não tenho como, eu tenho que me locomover de automóvel. Vou falar para você que consumo 100% do meu combustível em álcool, que seria o mais ecologicamente correto? Não tenho. Principalmente porque a gasolina já tem 25% de álcool também, né? Então eu utilizo a gasolina porque eu não sou uma pessoa que tem uma renda tão alta para poder sempre consumir produtos ecologicamente corretos. Então, para que eu faça um consumo ecológico, ele também tem que valer a pena para a minha parte financeira, senão eu não consigo fazer isso. Então, realmente, tem certas situações que não faço. Infelizmente, também tenho que falar aqui para vocês que eu trabalho com computação gráfica. E softwares de computação gráfica são bem caros. Não vou falar para vocês que os softwares de computação gráfica que eu adoto são todos originais, porque eu tenho cópias, não vou falar que é pirata, mas são cópias preview, são cópias demonstrativas. As cópias legais demonstrativas, elas têm um período de cada 30 dias expirar. Então, a cada 30 dias tem que ir lá instalar uma outra cópia preview desse software. Isso não me permite ser
totalmente correto. E algumas outras coisas. Mas eu procuro pensar nisso. Pelo menos o meu banho, eu encho a paciência da minha esposa para que ela tome banho dentro dos horários, de alguma forma. Tá? Então, para vocês terem uma ideia aqui do consumo consciente, eu coloquei umas ideias aqui para vocês. O foco seria não consumir de forma a prejudicar gerações futuras. Eu faço isso? Tento, sempre. Não compactuar com a ilegalidade. Isso eu faço? Nem sempre. Reclamar dos seus direitos. Com certeza eu faço isso. Dar preferência a produtos que tenham clara preocupação com o meio ambiente. Se eles estiverem no meu valor, no meu poder aquisitivo, sim. Dar preferência a empresas que não exploram o trabalho infantil sempre que possível, mas em alguns casos nós não sabemos que isso acontece. Por exemplo, a Nike teve alguns problemas que nós não sabíamos. Só depois que eu já consumi a Nike, há um certo período, eu fui saber que ela tinha essa mão de obra escrava. E aí eu boicotei a Nike. Eu tentei boicotar por um determinado período, só que de repente não tinha um produto substituto à altura. A Adidas de repente não fez algo que me atendesse naquele tipo de produto. Não pude fazer isso. Mas algumas aqui. Usar o poder de compra para defender o emprego no país? Eu prefiro produtos nacionais, mas nem todos os produtos nós temos nacionais. Identificar as empresas éticas em seu relacionamento com os consumidores? Também verifico isso, se essas empresas têm alguma preocupação com as pessoas, com a sociedade. Identificar as empresas que são éticas em seu relacionamento com os trabalhadores, fornecedores e a sociedade e os poderes públicos. Também temos várias empresas que nos exemplificam aí com problemas e com atitudes boas. Tento olhar sempre isso antes de consumir, mas em alguns momentos isso não é possível. Por isso eu falei para vocês que não sou totalmente. Espero que muitos de vocês assumam que não são totalmente, e se aqueles que são totalmente, que passem informações aí, mandem as informações aí, que a gente divulga o seu nome aqui. Se puder, a gente manda o jornal ir até lá e atrás de vocês para fazer uma matéria, porque são raras essas pessoas que consomem tão bem assim. Mas participem aí, mandem informações falando da opinião de vocês, como que vocês consomem, falem mais de vocês, para a gente também ver como que isso está relacionado a cada um dos polos aí que vocês estão. Vamos ver aí os colegas aqui, o que mais que tem para me criticar, que eu estou fazendo papel de mal hoje aqui. Não, e até falando um pouquinho sobre essa questão das empresas éticas, né? Recentemente teve até um caso que passou nos jornais, né, de uma loja de grande nome e explorando o trabalho realmente dos seus empregados, né? E aí eu vejo isso, eu tento também não deixar de comprar por um tempo, mas a gente acaba voltando com o passar do tempo, né? Mas é interessante sim a gente observar esses detalhes, né? Tentar identificar, eu sei que às vezes é difícil, mas tentar identificar isso, né? E também procurar dar importância para os produtos de origem brasileira também, né? Com isso, a gente gera mais postos de trabalho, né? Isso é bom para o nosso país. Isso também faz parte de um consumidor consciente, né? Entre outras, o professor Alberto Claro quer comentar também alguma coisa sobre isso. Bom, isso vai muito também do estilo de vida de cada um, né? Acho que em 2004, eu dei uma entrevista, a gente estava conversando antes, para o canal GNT, e pediram para falar sobre o estilo de vida devagarista. O que seria isso? É o slow movement. As pessoas... a mais conhecida vertente desse movimento seria slow food. Comer, né, comida elaborada em casa, com ingredientes regionais. E a Europa, por exemplo, ela tem um perfil muito parecido com esse esquema, né? Você tem as hortas, as quintas locais nas aldeias, nas pequenas vilas, nas cidades, nos redores das cidades. As pessoas consomem os produtos que são produzidos ali nas redondezas. É o vinho produzido ali, é o chouriço, o queijo, né? Então a batata que é plantada ali. Então as pessoas acabam tendo um estilo de vida um pouco mais saudável. A gente percebe as pesquisas de nutrição, né, que as dietas mediterrâneas, a portuguesa, baseada no azeite, na sardinha, aquela cor do peixe, isso denota um estilo de vida. Então a gente precisa também começar pelo nosso estilo de vida. Como eu me alimento, como eu vivo, o que eu ponho dentro do meu organismo, né? Então isso também já nos ajuda a ter um comportamento um pouquinho mais consciente, olhar para si em primeiro lugar. Vamos, gente, ver um videozinho agora sobre a iniciativa, né? E aí depois a gente comenta um pouquinho sobre ele.
सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. Vocês viram que bacana o vídeo? Né? É um exemplo, né, de iniciativa para tomarmos para nós, né? Por quê? Às vezes nós não tomamos alguma iniciativa, né? E acreditando que os outros também não vão tomar. Que adianta eu fazer se as outras pessoas não fazem, né? Mas nós não podemos pensar assim, né? Então, se você tomar a iniciativa, você individualmente, com certeza os outros também vão tomar a iniciativa, né? Vai ser um coletivo e aí nós podemos mudar muitas coisas com isso, tá? Então, tenha atitudes, né? Não importa se só você faz isso, né? Com certeza você vai contagiar outras pessoas com a sua atitude, tá bom? Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo, tá? 5 minutinhos. Se tiverem perguntas, mandam aí pelo chat que a gente volta já já.
Estamos de volta e aí vamos discutir um pouquinho sobre essa questão do consumo versus consumismo, tá? E aí o professor Wagner quer falar um pouquinho a respeito disso? Bom, então vamos lá, vamos pôr a informação aqui na tela para vocês verem a diferença entre os itens. O consumo é essencialmente um produto da sobrevivência humana. Satisfaz necessidades individuais como alimentação, moradia, saneamento, energia. Já o consumismo consiste na criação de desejos desnecessários em razão de abordagens distorcidas de marketing. Como eu já tinha falado para vocês lá no começo, nós vamos trabalhar aquela questão da necessidade e da razão. Alguns consumidores vão comprar produtos por um consumo consciente, outros não, por consumismo. Afinal, qual é o motivo que uma mulher tem 40 pares de sapato? Não é consumo consciente, não é possível. Nem Freud deve explicar isso. Tem que combinar, Wagner. Tem que com cada combinar. tipo de roupa. Um tem que combinar com a lua, outro com o sol, outro com a grama. Competir com a da amiga. Exato, tem que combinar. Tem que combinar de não combinar com as amigas para que não venham com nenhum igual. Não tem explicação. Isso aí cai no consumismo. Será que precisa de tantos? E será que, como algumas pessoas fazem, será que elas estão verificando que a empresa nas quais elas estão comprando não está fazendo uma mão de obra escrava? Tem algumas empresas consagradas aí que vendem alguns sapatos femininos, nos quais ela tem uma mão de obra muito, muito precária. Não só escrava, mas precária. Será que isto é o melhor caminho? Será que precisa consumir? Muitas pessoas não têm esta preocupação. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí peço para que vocês prestem atenção neste vídeo aqui para a gente pensar um pouquinho mais nesse tema. Colocamos vinheta de intervalo. Bem-vindos então ao século XXI aí, espero que vocês tenham visto alguns dos exemplos aí e vejam se vocês estão consumindo de forma consciente, né? Tem alguns exemplos aí, vejam se nós estamos consumindo ou se nós estamos praticando um consumismo. Pergunto para vocês aí, se vocês puderem, respondam, mandam informações aí, vamos fazer a Shailene trabalhar lá também, que ela tá ali só chupando pirulito. Então faz o seguinte, manda pra gente a informação
aí para a gente ver o que vocês estão vendo aí. Quantos de vocês ainda compram CD ou DVD? CD de música, alguém compra? Se vocês compram, manda informação pra gente. Eu compro por causa disso. Se vocês não compram, como que vocês adquirem música MP3? De forma legal, consciente ou da forma inconsciente? Mandem pra gente aí, que a Shailene falou que tá louca pra receber informações aí. Deixa eu passar aqui pros demais professores para eles colocarem mais alguns comentários. E aí, gente, mandem pelo chat, né, a informação, como o professor Wagner falou, participem do nosso chat, que aí a gente vai comentando durante o debate, tá? Ainda sobre essa questão da disseminação, na verdade, do consumo consciente, né? Nós temos aqui um estudo que foi feito para a minha dissertação de mestrado, né? Então, o professor Alberto Claro foi o orientador, tá? E a gente conseguiu identificar alguns pontos interessantes. Nós trouxemos aqui alguns deles, tá bom? Nesse estudo, os objetivos principais eram de analisar o conhecimento e hábitos dos internautas com relação ao consumo, né? Então, foi um público diferente, né? Então, nós pegamos os internautas para avaliar, porque nós temos alguns estudos já sobre o tema, né? Mas não tinha ainda, nós não localizamos com os internautas sobre isso, né? E ainda mais utilizando as redes sociais, que é o grande boom, né, do momento, tá? Identificação dos principais fatores que influenciam as decisões por compras mais conscientes. Aplicação das redes sociais para a difusão do consumo consciente. E aí, o professor Alberto Claro pode até falar para a gente um pouquinho sobre essa relação que tem do consumo, desse tema, consumo consciente, né? Que muitas pessoas pensam que é só ligado ao marketing. Sim, tem relação com o marketing, mas e para nós, administradores, né? Qual que tem essa relação entre o consumo consciente e os administradores? Né, professor? Por que nós escolhemos estudar esse tema no nosso trabalho? Bom, se nós somos administradores, nós gerenciamos ou administramos algum projeto, alguma atividade, algum negócio, alguma organização. Nós precisamos tomar decisões. E nós precisamos tomar decisões baseadas em conhecimento. Eu conheço, eu sei aquilo que ocorre. Então, se o nosso mercado, se as pessoas que de repente são os consumidores ou usuários das nossas ofertas, daquilo que nós oferecemos ao mercado, se elas têm essa preocupação, se isso está ganhando espaço na mente dessas pessoas, nós temos que nos adequar a eles, né? Nós temos que também entender o que essas pessoas querem, o que elas precisam, o que elas desejam, o que elas sonham, se é algo relativo a algo mais consciente, ético, baseado num consumo ambientalmente correto e tudo mais. Então, nós precisamos nos adequar a isso. Então, quais as soluções que nós temos? Quais as possibilidades que nós temos para poder proporcionar isso aos nossos públicos? Então, já que as pessoas estão se tornando cada vez mais conscientes naquilo na qual elas consomem, então precisamos desenvolver soluções também com esse perfil. Sim, e aí, professor Alberto Claro, essa questão das redes sociais, né? Nós vimos um grande potencial de estudo aí nas redes sociais, né? Até a gente estava comentando um pouco antes da aula de hoje, né? Sobre isso, que até nas salas presenciais mesmo, né? A gente entra na sala e muita gente utilizando redes sociais, né? Então, é um público que realmente a gente pode tirar algumas informações interessantes, né? Exato, nem só das redes sociais, né? Você já deve ter ouvido algumas reportagens aí na mídia impressa, televisão, alguns programas antenados na área digital, da área de inovação, sobre o Big Data, né? O grande potencial de dados que estão sendo gerados por nós mesmos, inclusive o próprio lixo digital que a gente exclui, e-mail que a gente deleta, que a gente não lê, tudo isso está sendo observado.
já existem técnicas de pesquisa, de análise dessas informações. Um dos mais recentes é, por exemplo, o comportamento da audiência com relação a um determinado tema, se é positivo ou negativo. Então, as empresas de tecnologia, eles mapeiam os tweets, os posts, tudo, os comentários, os compartilhamentos que ocorrem nessas redes sociais e mapeiam se aquele termo que está aparecendo está sendo discutido de forma positiva ou negativa. Tá? Então, isso para o gestor é necessário conhecer. As redes sociais, elas facilitam essa disseminação e essa corrida que, em segundos, algo que a gente comenta aqui, em segundos, é visto e sabido no mundo inteiro. Então, isso também, se nossa marca não tem preocupação nenhuma com o consumo consciente ou relativo ao consumo consciente, isso é percebido e as pessoas disseminam. E aí, nesse estudo, nós conseguimos identificar algumas influências, né? Então, influências do tipo pessoais, tá? Que envolve o quê? Família, amigos, né? Influências culturais, né? Culturais, a forma com que você foi educado, né? O meio que você vive, né? Financeiros, que aí até como o professor Wagner falou sobre a questão financeira, como que influencia nesse tipo de consumo, né? O que mais nós conseguimos identificar aqui? Pessoais, culturais, financeiras, ambientais também, né? Ambientais, que envolve aí as questões do meio ambiente e também sociais, que é o status, né? E aí, essas influências nós conseguimos identificar que elas podem influenciar tanto de forma positiva como negativa nessas atitudes de consumo consciente, tá? Então, ela pode influenciar tanto eu ter um amigo, por exemplo, né, uma amiga, ela pode me influenciar a ter uma atitude consciente, né? Como também pode me influenciar a não ter esse tipo de atitude. Então, eu vou com a minha amiga ao shopping, ela pode me incentivar a comprar uma roupa, por exemplo, que eu não preciso, né? E aí pode me incentivar a falar, vai ficar legal para ir para aquela festa que nós temos à noite, enfim. Como também pode falar, não, Cris, você não precisa, né, comprar isso, não precisa dessa roupa, enfim, você já tem um monte, e aí pode me ajudar a ter essa atitude consciente, pensar, refletir um pouquinho, né? Então pode ser tanto para positivo como negativo. E aí temos esses tipos de influência, né? E aí nós temos então o consumidor consumista, que valoriza o quê? O hiperconsumismo, o bem-estar individual, a satisfação dos interesses pessoais imediatos e, consequentemente, né, nós temos aí o comprometimento dos recursos. Temos o consumidor consciente, que tem conhecimento das atitudes de consumo consciente, que são elas engajamento nas questões sociais, é responsável pelos seus atos de consumo, ele é guiado por questões éticas e cidadãs, questiona, né, os impactos de seus atos sobre o ambiente e também se preocupa com as consequências futuras. E aí, esse tipo de consumidor, nós também verificamos se ele faz essa disseminação do consumo consciente via redes sociais na internet, né? E aí, nós temos aqui alguns resultados, né, professor? Que nós vamos mostrar aqui para vocês. Nós conseguimos identificar que os resultados não foram tão ruins assim, tá? 100% dos entrevistados tem a percepção do que é um consumidor consciente, tá? Então, 100% dos entrevistados tinham essa percepção. Porém, 75% tem algum tipo de atitude consciente e 25% não tem nenhum tipo de atitude consciente, tá? Entre as influências pessoais, né, são a maior influência, né, como se dizer assim, nesses tipos de atitude, com 88%. Em seguida, nós temos as influências econômicas, com 50%,
sociais, com 25%, e ambientais, somente com 13%. E aí, professor Alberto Claro, o que diz desses resultados? Cris, aqui você percebe que aquilo que nós falamos no início, na nossa conversa hoje, aparece na pesquisa. 100% sabem o que é o consumo consciente, sabem que é preciso, mas nem todos praticam. Então, só para ressaltar aquilo que nós falamos no início, que acredito que muitos que estão nos assistindo, todos sabiam o que era o consumo consciente, de uma forma pelo menos simples, mas sabiam, mas poucos, bem menos, praticam. Sim, sim. E aí é essa questão, né, que pode, realmente ele sabe, mas muitas vezes não faz. Entra a questão da atitude, né, do vídeo que nós vimos, da iniciativa. Então, cabe um pouquinho da iniciativa. E a questão do compartilhamento na internet. Então, 75% das pessoas, né, já vivenciaram a experiência, né, do compartilhamento a favor sobre o consumo consciente nas redes sociais. Então, já presenciaram esse tipo de compartilhamento, tá? 50% já vivenciaram a questão do compartilhamento negativo de empresas que não possuem nenhum tipo de ação responsável, né? Então, ao mesmo tempo que tem empresas, que depois o professor Wagner vai falar um pouquinho para a gente, que praticam ações responsáveis, né? Tem as empresas que não têm nenhuma preocupação com isso. Então, tem um compartilhamento negativo dessas empresas nas redes sociais, então cerca de 50%. E olha que interessante, 75% dos entrevistados informaram que iriam aderir, né, a esse canal. Então, eles concordam, eles acham interessante esse tipo de compartilhamento nas redes sociais, né? Então, 75% de aderência a esse estudo, tá certo? Então, isso é interessante, né, professor? Então, esse resultado não está tão ruim assim, né? Já que 75% das pessoas concordam que é um canal que é capaz de proliferar essa informação, né? O que falta agora mesmo é quebrar esse paradigma de não compartilhar esse tipo de informação, de compartilhar só informação engraçada, né? E passar também a compartilhar esse tipo de informação que é interessante, que é legal a gente compartilhar também. Então, falta um pouquinho de atitude só nesse meio das redes sociais, tá bom? Tem mais alguma informação sobre os resultados? Não, só confirmar o que você falou, Cris. Já que as pessoas têm uma ferramenta de comunicação poderosíssima à mão, que a utilizem não só para distribuir piadas, né, mas também para distribuir as suas atitudes positivas. E aí, gente, diante desses resultados, de tudo que nós temos visto, né, pelo mundo, nós falamos que é a sociedade da consciência, né? Existe aí uma consciência global emergindo? Eu pergunto para vocês, será que isso é uma consciência global? Tomara que sim, né? Que as pessoas realmente estejam de acordo com essa consciência, porque nós devemos falar, não é só aqui no Brasil, é em todo o mundo, né? Então, todos os países estão discutindo muito sobre isso. Teve até, inclusive, recentemente, o protocolo de Kyoto, né? Que discutiu, foi entre vários países, né? Falando sobre essas questões do consumo consciente, né? E aí tem um outro estudo que o professor Alberto Claro fez sobre os jovens, né? E ele conseguiu identificar algumas informações sobre essa relação entre os jovens e o consumo. Nós sabemos, né, professor Wagner, que os jovens são grandes consumistas, né? Olha, gente, vocês conhecem, vocês devem ter amigos, parentes, vocês devem ter crianças aí na família de vocês devem saber. Já que o professor vai falar sobre um pouco sobre esse estudo, vamos falar para vocês. Vocês já devem ter observado que as televisões que nós temos estão cada vez mais finas, né? Estão cada vez mais fininhas, porque agora nós temos telas de LCD. Agora, repara no tamanho da barriguinha das crianças, como está cada vez maior.
Percebam essa analogia. O que será que está acontecendo? Essas crianças estão tendo um comportamento de ficar jogando videogame porque a segurança não permite mais com que essas crianças vão até as ruas brincar de pega-pega, esconde-esconde e tudo mais do que nós brincávamos. Elas não têm nem condições de se machucar mais na rua, né? Porque hoje elas brincam dentro de uma bolha. Se ela corta o dedinho, a mãe já faz um sarceiro, então essa criança nem se machuca mais. Essa criança fica lá jogando videogame com o teclado, com o seu controle bem lapidado, porque ela não pode fazer calo no dedo. Aí ele fica lá jogando seu videogame, mandando bolachinha recheada para dentro e tomando refrigerante. Qual é o consumo e como que essa pessoa se comporta? Como que ela vai viver lá para frente? Não sei se vocês já viram, mas existem alguns desenhos aí que mostram um pouquinho disso. Se não me engano, tem um desenho da Disney chamado Wall-E, que mostra lá as crianças, as crianças nem são as crianças, mas mostram as pessoas numa forma de ficar sentado em cima de uma poltrona e tudo vir através de uma esteira rolante. É isso que a gente está plantando. E, gente, se a gente está plantando isso, a gente vai colher o quê? Vocês acham que vai ter alguma coisa muito diferente? Talvez não. Então, como o professor aqui fez um estudo, vamos ver o resultado que ele traz aqui para a gente. Vamos ver que legal. Bom, não foi somente né? A gente tem uma sequência de estudos sobre a relação entre a juventude, até o fato das crianças, também com o consumo. Então a gente percebe que o jovem é muito impulsivo, nem é mesmo, né, da natureza hormonal dele, né? Então o jovem é muito mais propenso ao consumo. Mas ao mesmo tempo ele também está mais informado hoje em dia. Até pelas redes sociais que a gente está debatendo aqui, ele é muito mais informado. Então, ele também sabe o que é bom, o que é ruim. Que às vezes ele está num grupo social que ele pertence, ou ele pretende pertencer, ele acaba fazendo um ato de consumo que vai além até das possibilidades dele. Porque também a inconsequência é presente e tudo mais. Mas quando a gente fala em juventude, desculpem, o espectro é muito grande. Vai desde aquele que tem 16, 17 anos até o quase 40 anos. Então, a juventude hoje, o conceito é muito amplo de juventude. Existem as etapas da juventude, né? Então, diante dessa mudança de ciclo de vida, a gente também vai mudando o nosso comportamento e aquilo que nos interessa na hora de consumir. A criança é uma coisa super interessante. A criança, ela não é consumista de nascença. Ninguém nasce sabendo, eu quero aquele celular, eu quero aquele tablet, eu quero aquele sanduíche. Mas ela é influenciável com muito mais tranquilidade pela mídia, pela comunicação de massa e, mais interessante, pela família. A família é a maior influenciadora de consumo de uma criança. Então, se os hábitos dos pais ou daqueles que têm a responsabilidade de educação primária daquela criança, que não é a escola, a educação primária é a família, aqueles que são responsáveis pelaquela educação primária, eles acabam, com o seu exemplo, interferindo no futuro como consumidor daquela criança. Então, se a mãe é extremamente volátil, não vamos chamar de mulher 40 sapatos, a volatilidade da aquisição de sapatos, né, é extremamente grande pela mãe, a criança ela vai também ter essa tendência. Se o pai é um voraz consumidor, né, de videogames, ou automotivos, a criança vai seguir a mesma coisa. Isso também é na área de alimentação. Os hábitos alimentares da família impactam diretamente também nos hábitos das crianças. E até, professora, os pais às vezes querem recompensar a criança, às vezes trabalham muito tempo fora, né? E quer recompensar a criança, né? Dando tudo que ele pede. E aí acaba estragando, né? Exatamente. O fato das pessoas estarem cada vez com compromissos profissionais ou sociais acabam retirando um tempo que é precioso para a criança, que é a presença da família. E isso, a criança, ela reclama de alguma forma. O que os pais fazem? Compensam com um presente, uma lembrancinha, um brinde, um novo produto e tudo mais. E isso, lógico, independente da renda da família, tá? Sempre se dá um jeito. Então, isso acaba indicando para a criança que ela pode não ter limites, e tem que ter limites. Tá. E aí, nós temos também uns facilitadores, né, hoje em dia, que é, por exemplo, cartão de crédito, né? Essas coisas acabam até levando realmente a ter esse consumismo ainda maior, né? Principalmente aí entre os jovens, certo? E aí, gente, temos aqui 5 hábitos que nós podemos passar a adotar, tá? Então,
Um deles, repensar. Repense nos hábitos. Pense antes de comprar, que é o que nós falamos aqui para vocês, né? Reduzir a produção de lixo, né? Não custa nada a gente tentar reduzir essa produção de lixo. Reusar os materiais, né, que nós não utilizamos mais, né? Por que não reusar, né? Até que acabe, né? Até que sature. Vamos usar até o final. Reaproveitar os materiais, utilizar para outras finalidades. Tem muita coisa que nós podemos utilizar, nós não usamos mais para uma finalidade, mas pode ser utilizada para outra, né? E reciclar, né? Então, produzir um novo material com aquele que a gente já não utiliza mais. Então, são os 5 R's, né? Que não custa nada a gente adotar. E aí, temos aqui alguns exemplos, né? Dentro desse conceito dos 5 R's, né? De reaproveitamento, né? Então, por que não fazer um porta-treco, né? Com vinil, gente? Olha que interessante. Primeiro explica o que é vinil, né? Muita gente nunca viu. Não viu, né? O vinil, gente, vocês devem conhecer, já devem ter visto, né? Na parede, em algum lugar. Em algum lugar vocês viram, no museu, né? Exatamente, no museu. Mas assim, eu sou mesmo. Mas os pais, provavelmente, né? Vocês já viram lá num cantinho aí o vinil, tá? Então pode ser utilizado como porta-treco. E temos também, por exemplo, uma capa de celular que foi feita com uma gravata. Olha que interessante. Esse aqui é legal, né? Gostei. E para quem tem os animaizinhos, né? Nós temos aqui uma caminha que é feita com mala antiga. Olha que interessante. Serve para a sogra também. Para né? sogra. Presente para sogra, né? Mas tem que ter tampa. Para sogra tem que ter tampa, né? Sem tampa não tem graça. Só para dormir. Para graça. E esse aqui, ó, copo, né, personalizado com a garrafa, esse aqui é legal também, né, interessante, vai deixar mais bonito lá o bar, enfim. Tem até decorativo, esse painel, ele é feito com rolhas de vinho, olha que interessante. Você que é pobre, né, você que foi pobre, assim, não tem condições de dar um presente para sua namorada agora no Dia dos Namorados, dá tempo de se preparar para o próximo ano. Você é bem consumista, toma bastante vinho, vai guardando todas as rolhas e faça um coração colorido para ela. Vai mostrar que você pensou um ano inteiro nela. Fala, nós tomamos juntos 365 vinhos. Olha aqui, eu guardei cada uma das rolhas e olha a homenagem que eu fiz para você. Se ela não gostar, troque de namorada, tá bom? Bom, tem aqui uma mensagem de um polo. O Polo Recife, o aluno Adair, creio que é Adair mesmo, vamos lá. Consumo sustentável começa em cada cidadão, mas no fim, para ter impacto na sociedade, é essencial a interferência do governo. Professor, claro, o que o senhor nos diz sobre isso? Em algumas situações. Bom, eu sou contra qualquer interferência de governo, né? Ele pode ser como um regulador, né? Eu acho que a consciência é do indivíduo. O indivíduo começa por si, com a mudança dos seus hábitos pessoais, na sua família, na sua casa, no seu entorno, na sua comunidade, e ele consegue transformar uma sociedade. Tá? Esse é até um assunto um pouco delicado nesse momento que a gente vive no país, inclusive neste momento, nesse horário. Mas, com certeza, o cidadão ele tem que ter a liberdade de ter a decisão tomada por ele. O governo seria um regulador contra o abuso, contra a propaganda enganosa com os órgãos de regulação, com as agências de regulação, como o CONAR, por exemplo, na área de propaganda. Então, ele tem que promover esse senso de regulação, mas não de controle, senão a gente viveria uma situação que não é ideal. Bom, eu colocaria algumas opções para vocês, algumas informações aqui. O governo, de repente, ele pode auxiliar criando leis ou criando alguma regra na qual permita que uma empresa, obrigue que uma empresa siga algumas regulamentações, como o professor acabou de falar para a gente. Por exemplo, nós vamos ter uma empresa que faz qualquer material e ela não tem uma preocupação ecológica no descarte da matéria-prima, que ela não tem uma preocupação com o descarte dos resíduos químicos. Então, não tem nenhuma lei da CETESB. Existe lei.
Então, o que, que acontece? Além disso, nós temos a preocupação com a mão de obra escrava ou com os nossos funcionários. Se não houver uma lei para isso, o que, que acontece? As empresas vão ficar lá fazendo o que querem, da forma que querem. Por isso que muitas empresas estão indo para outros países nas quais as leis são brandas ou inexistentes. Porque lá eu posso fazer o que eu quero, da forma que eu quero. A partir do momento que todos os governos começarem a pensar um pouco mais nisso, teremos que ser obrigados a ter esse consumo, porque as empresas são obrigadas a seguir uma lei e nós somos obrigados a consumir daquele jeito, porque se não houver mais produtos que não são ecologicamente corretos, nós teremos que consumir aquilo, só tem aquilo. Não tem mais a opção de, olha, tem o anti-ecológico e o ecológico, nós temos que pensar nisso. Hoje nós estamos ainda estamos numa fase de transição. Ainda temos essa escolha, mas creio que talvez os nossos filhos ou provavelmente os nossos netos não terão mais essa opção de escolher o anti-ecológico e o ecológico. Deverão escolher os ecológicos, só vão ter estes. Então é uma coisa que hoje o governo precisa obrigar algumas pessoas. E também temos que ter a consciência das pessoas para que isso possa fluir de uma maneira melhor. Espero ter ajudado aí com a resposta. O Adair aí do Paulo. Vamos lá, Cris, continua o nosso material. E aí nós perguntamos, né? Que aí até o professor Alberto Claro falou um pouquinho para a gente antes já sobre isso, dessa relação dos administradores com o consumo consciente, mas como as empresas, né, e os administradores devem agir diante dessas mudanças, né? E aí, professor, você quer adiantar um pouquinho ou a gente, depois do intervalo, entra nesse assunto? Vamos fazer da seguinte maneira, vamos colocar essa pergunta aqui para todo mundo poder participar. Então, coloquem os comentários de vocês aí, nós vamos fazer um intervalo breve, e aí vocês têm essa pergunta para vocês pensarem, mandarem informações para a gente comentar em cima das informações que vocês estão observando, que vocês já leram, já viram aí na vida de vocês, tá bom? E a gente colabora e complementa aí as respostas de vocês. Então enviem pelo chat, 5 minutinhos, estamos de volta, tá bom? Ei, você! O 16º Congresso de Iniciação em Produção Científica Metodista já está com as inscrições abertas. Elas vão até o dia 11 de agosto. Você pode escolher entre 3 modalidades para escrever seu trabalho. Painel, que ficará disponível no Moodle entre os dias 21 e 25 de outubro. Oral virtual, no qual as apresentações acontecerão por sessão Illuminate. E oral presencial, que ocorrerão nos campi Ruge Ramos, Vergueiro e Planalto, somente nos dias 23 e 24 de outubro. Neste caso, você deverá comparecer ao campo escolhido na data e horário agendado pela comissão organizadora. Então não se esqueça, as inscrições devem ser feitas pelo site oficial da Metodista até o dia 11 de agosto. www.metodista.br. Metodista, mais que um diploma, a sua formação.
Já estamos de volta.
Eu vi que aí tem bastante gente mandando informações, nós estamos com bastante dúvida aí, o pessoal tá bem ativo no chat, mas tudo bem, vamos lá, vamos colocar algumas informações aqui para vocês. Como as empresas, administradores devem agir diante de tais mudanças? Vocês, que são os administradores, como que nós temos que agir? Eu vi lá o pessoal colocando informações, algumas pessoas colocaram assim, nós temos que seguir um consumo consciente, nós temos que começar a pensar de uma maneira na qual a gente possa fazer com que essas empresas comprem o produto, que as pessoas entendam a forma de comprar e agir. Legal, essas são as informações que a maioria das pessoas colocaram. E você como empresa, o que você tem que pensar em fazer para que as pessoas comprem de uma forma consciente? Mas eu não sou empresa. Tá bom, mas você é um administrador, você estará em uma empresa. E você tem que tomar cuidado para não seguir uma característica que algumas empresas seguem, algumas empresas fazem uma coisa que não é muito legal, que é chamada de greenwashing. Dá uma olhada aqui na tela o conceito do que seria esse greenwashing. É um termo utilizado para designar um procedimento de marketing utilizado por uma organização com o objetivo de prover uma imagem ecologicamente responsável de seus produtos ou serviços. Ou seja, dá uma olhada nessa imagem aí. Elas pintam a sua indústria de verde. Elas fazem o falso marketing verde. Elas dizem que são ecologicamente corretas. Então, o que elas fazem? Por exemplo, não que seja o fato, mas vamos lá, eu pego uma grande mineradora. Ela vai, faz um buraco lá em determinado local. Tira todos os minérios, acaba com tudo que tem ali naquele local. E aí ela tampa o buraquinho. Ela tampa o buraquinho, planta algumas árvores, ajuda uma instituição carente que tem ali do lado e pronto, eu sou ecologicamente correto. Será que ela está sendo ecologicamente correta? Será que não tem nenhuma lei que obrigue ela a tomar cuidado ou repor tudo aquilo que ela está tirando dali? Não é só tampar o buraquinho e plantar uma árvore que ela é ecologicamente correta. Tem outros meios a serem seguidos. Tem algumas empresas que utilizam materiais não recicláveis e não falam isso no mercado. Tem empresas, como vocês viram aí, que eu acabei citando o nome aqui da Nike, que utilizou mão de obra escrava e fica por aí. Não só a Nike, tá? Vamos falar de alguns casos, como por exemplo a própria Adidas, que ela paga centavos, uma miséria, para costurarem as bolas de futebol. As bolas são costuradas manualmente, elas pagam lá em um determinado vilarejo centavos para as pessoas sentarem e ficarem costurando. E paga para essas pessoas o valor justo e adequado? Em alguns países sim, em outros não. Na China, as costureiras, elas têm lá que fazer todos os seus produtos, costurar todo aquele material, e se de repente, porventura, vem a quebrar uma agulha, ela paga aquela agulha que ela quebrou. Por mais que tenha sido acidente, o problema sai do bolso dela o dinheiro. Então, será que essas empresas estão ajudando, fazendo um marketing verde? Será que elas estão trabalhando de forma correta ou estão fazendo apenas um greenwash? E tem, para vocês saberem, também tem uma informação que nem todos os países têm leis que proíbam ou que obriguem as empresas a fazerem ou deixarem de fazer algo. Dá uma olhada aqui. Não há uma obrigatoriedade de lei no Brasil para autodeclarações ecológicas constarem nos rótulos dos produtos. Entretanto, a ABNT possui um programa de rotulagem ambiental baseado nas normas ISO 14020. Então, nós temos uma norma regulamentadora, uma norma para qualidade, para gestão da qualidade sustentável, a ISO 14000. Por meio da ISO 14000, algumas empresas que são ecologicamente corretas se preocupam em adotar nos seus processos, na sua gestão, esse procedimento e acabam tendo preocupações com isso. Só que algumas pessoas, algumas empresas não falam, não colocam no rótulo as informações de onde veio, de onde saiu, para onde vai aquele material. Não tem nenhuma lei para isso. A ABNT criou um método para isso através da ISO 14020. Senão, não teria. Não era obrigatório colocar algumas informações em rótulos. E para nós poderia ser muito interessante ter isso. Nós temos que, então, não se preocupar com isso e verificar cada vez mais por que nós temos que ter esse cuidado. Pense você em empresa. Por que você tem que pensar que o seu consumidor conhece sobre ecologia, o consumo consciente? Vocês devem ter visto que um dos itens que vale bastante numa empresa é a marca dela. E será que se você não se preocupar com o que está pensando, o que está sendo falado ou dito nas redes sociais, no mercado por aí, será que você está tendo um know-how positivo da sua marca? Será que a sua marca está sendo benquista? A Coca-Cola, só a marca Coca-Cola é a mais valiosa do mundo, só
Só marca. Não estamos falando de uma tampinha ou de uma garrafinha. Esta marca, se não me engano, estava em 80 bilhões. O conceito da marca remete muito, e prejudicar essa marca atrapalha bastante também. Dá uma olhada no que a empresa tem a ganhar, então, quando cuida disto. Ela valoriza a imagem institucional e a marca. Ela tem reconhecimento e maior fidelidade do consumidor. Ela tem um aumento da motivação dos funcionários, atração e retenção de talentos, e flexibilidade e capacidade de adaptação ao mercado e ao consumidor. Portanto, se nós vermos isso, vocês vão olhar que entre as 500 melhores empresas para trabalhar, as principais estão relacionadas com isso. Preocupação com o seu trabalhador, preocupação com o meio ambiente, preocupação com a sustentabilidade e também com a sua marca. Imagine você que compra combustível de uma determinada empresa aí famosa e tem um vazamento em uma determinada praia. Ela acaba com uma região lá litorânea linda. E aí algumas empresas são punidas por isso. Elas pagam multas altíssimas por isso. Porém, tudo aquilo que foi causado naquele local talvez não tenha recuperação. Naquele local. Algumas dessas empresas elas falam, vamos ser ecologicamente corretas, então nós vamos preservar uma determinada região. E aí eles fecham um determinado local, bancam estudos, pesquisas. Então, o que eles tiram de um lugar, eles tentam repor em outro. É uma maneira que essas empresas têm de tentar compensar o que elas deixaram de fazer em um determinado local ou que elas estragaram em um determinado local também. Tá? Que mais? Empresas sustentáveis satisfazem as necessidades atuais usando recursos de modo sustentável. Mantém um equilíbrio em relação ao meio ambiente natural, com base em tecnologias limpas, reuso, reciclagem ou renovação de recursos. Restauram qualquer dano causado por eles. Contribuem para solucionar problemas sociais e, de vez de acabar com eles. Gerar renda suficiente para se sustentar. Essas são algumas características, então, que vocês veem que algumas empresas fazem. Mas isso não são algumas, todas deveriam seguir isso, para que nós possamos ter um consumo consciente. E se nós estamos percebendo, nós estamos vendo aí que as pessoas estão mudando no seu hábito de compra, o que nós vamos fazer? Temos que, de alguma maneira, entender esse comportamento, como a Cris acabou de mostrar para você através de uma pesquisa, que as pessoas pensam no consumo consciente. Já que elas pensam, nós que estaremos dentro dessas empresas, precisamos, de alguma maneira, entender como isso é feito e atendê-los, senão não vai funcionar. E aí, gente, dentro disso que o professor Wagner falou, tem até aqui 2 exemplos, né, de empresas sustentáveis que vocês conhecem muito bem, né? Uma delas é a Nestlé, e aí a gente trouxe a Nestlé para mostrar que ela divide ações sociais, né, em 4 âmbitos, de comunidade, cultura, educação e meio ambiente, né? E aí, quais são as frentes da Nestlé? Ela tem a Fundação Nestlé Brasil, ela faz doação, patrocínio, apoio, divulgação do balanço social e também é muito transparente com sua relação com os stakeholders, né? Então, a Nestlé é um grande exemplo aí de empresa sustentável. E também a Natura, que vocês também conhecem muito bem, né? Ela divide suas ações em 3 âmbitos: socioeconômico, meio ambiente e relacionamento. Então, inclusive no seu dia a dia, suas ferramentas de gestão, ela aplica aí a responsabilidade social, né, e as práticas sustentáveis dentro mesmo da empresa e também com os seus produtos, né? Nós temos aqui produtos que ela faz nessa linha ecológica, né? Tem a Natura Ecos e também aqui a Puro Vegetal. Então, são exemplos de alguns produtos que a Natura investe nisso e tem uma saída muito boa, né? As pessoas procuram por produtos assim e às vezes não encontram. Então, na Natura, com certeza o cliente vai encontrar. Tá? O professor Alberto Claro queria falar também sobre uma empresa, né? Na verdade, online, uma informação online. Acabei de saber aqui que, por exemplo, acabei de saber, existem exemplos de empresas que criam fazem, né, ou tentam criar uma imagem de empresa
preocupada com o momento que a comunidade vive, para construir uma melhor relação de marca, preocupada com uma situação cultural, social, histórica de um determinado país, de uma determinada sociedade. A gente vem acompanhando nos últimos dias uma campanha publicitária da Fiat, onde ela diz e fala que o lugar, né, a rua é o lugar do povo. Com a música do Rapa. É a música do Rapa, exatamente. Eu acabei de ser informado que a Fiat encerrou essa campanha porque ela estava sendo usada como jingle das recentes manifestações populares, né? E com isso ela encerrou porque ela estava, com isso, criando uma imagem negativa para a marca dela, segundo a ideia da Fiat. Então, só um exemplo de algo que uma empresa tenta criar para criar uma relação próxima e mostrar que é uma marca preocupada com o momento histórico que uma sociedade vive e aquilo se vira contra ela. Então, também é uma preocupação que ela tem que ter a todo instante. Exatamente. E aí, nós temos aqui também exemplo de outras empresas, assim como essas que nós comentamos, né? Tem a Petrobras, né, que também tem forte ação aí de sustentabilidade, né? Por exemplo, ela tem um projeto para a formação de trabalhadores da economia social e solidária, né? E aí, quais são as atividades que ela desenvolve, né? Então, ela fornece cursos de profissionalização e aperfeiçoamento nas áreas de design, confecção, enfim, né? E aí, quais são os benefícios que traz para a sociedade? A capacitação, né? E inclusão no mercado de trabalho. E para a própria empresa, como o professor Wagner falou, né, desse benefício que traz para a empresa, a divulgação institucional e a absorção de mão de obra qualificada. Então, traz benefícios tanto para a sociedade quanto para a empresa. Um outro exemplo, a Coca-Cola tem um programa de valorização ao jovem, né? E aí desenvolve atividades de fornecimento de material, visita às escolas, preparação de monitores. Com isso, traz como benefício para a população a redução da evasão escolar, né? E benefício para a empresa o quê? A divulgação institucional. A Gerdau, nós temos aqui o projeto Águas Industriais, que faz o reaproveitamento de água que são tratadas em um circuito fechado. Tá? Com isso, evita os impactos ao longo prazo devido ao consumo excessivo e, para a empresa, traz como benefício a diminuição dos custos de produção. Olha que interessante, né? Temos ainda a Klabin, que tem um projeto de meio ambiente, né, que faz a reciclagem e o reflorestamento. Então, ela trabalha muito essa questão da reciclagem, do reflorestamento. Com isso, reduz os impactos causados ao meio ambiente e, consequentemente, a redução de custos a longo prazo para a empresa. E o Grupo Pão de Açúcar, que vocês também conhecem, né, que tem um projeto de política com os fornecedores, que eles desenvolvem um questionário de práticas e pré-requisito para o recebimento do Código de Ética. Com isso, traz um aumento da qualidade de produtos e serviços e, para a empresa, o alinhamento de valores pela cadeia produtiva e redução de custos. Então, vejam que são projetos super interessantes, né, que trazem benefícios tanto para a sociedade quanto para a própria empresa. São empresas que têm uma visão realmente sustentável. Muitas dessas empresas aqui, a maioria delas, se não me engano, elas estão classificadas entre as empresas com maior índice de sustentabilidade. A Natura, acho que se não me engano, ganha por 2 ou 3 anos consecutivos esse prêmio. E todas essas empresas, elas fazem isso não porque elas são só boazinhas, porque elas ganham dinheiro também. Elas não estão fazendo porque, eu sei que eu vou fazer porque eu vou ficar bonitinha lá, porque eu vou fazer o greenwashing. Não, elas sabem que elas são obrigadas a fazer isso porque os consumidores estão cada vez mais conscientes. Eles têm, na sua grande maioria, informações. Quando querem ter informações, eles vão atrás, buscam informações e sabem a origem e tipo de consumo. Então, cada uma dessas empresas, elas têm programas de incentivos e análise para sustentabilidade. Todos esses grupos, como por exemplo a Gerdau ou a própria Klabin, são mercados que eu atuo hoje, e essas empresas elas têm frequentemente campanhas internas para que os funcionários inscrevam projetos para que esses projetos possam ser validados por todas as unidades dessas empresas para verificar
a aderência, como isso aplica e resultados reais disto aplicado, como que o consumidor tira proveito deste conceito que foi aplicado por esses funcionários. Então, ela estimula com que os próprios funcionários trabalhem isso. E aí há muita gente para desenvolver estratégias e fazer com que isso seja cada vez mais trabalhado no mercado. E aí, até para existir isso, né, essa responsabilidade, esse reconhecimento das empresas perante a sociedade, é necessário que a organização incorpore aí esses conceitos no seu DNA, ou seja, na sua cultura organizacional, né? Então, não adianta a empresa querer inserir esse conceito se não está incorporado na sua cultura. Até o professor Wagner trouxe esse exemplo para nós do laboratório Fleury, né, que há 2 anos introduziu a retirada dos resultados dos exames pela internet e assim como outros laboratórios também, né, e hoje 80% dos clientes utilizam este recurso. Resultados disso, né, redução do uso de papel, e menos combustível, consequentemente, menos monóxido de carbono, né? Então, bem interessante. E assim como outros exemplos que a gente poderia trazer também. Vamos, então, chamar um vídeo, tá? E depois a gente comenta mais um pouquinho. A campanha do Banco do Brasil sobre estas ações que vocês estão vendo aí, uma campanha do Banco do Brasil, é a seguinte: decida pelo 3. Tome pelo menos 3 ações durante o seu dia em qualquer uma dessas situações. Se cada um de nós tomarmos 3 ações que possam
de alguma maneira ajudar a sustentabilidade, a gente vai conseguir mudar muito o mundo. Se cada um de nós, com 3 mínimas ações, como recolher uma lata, como apagar uma luz, tirar um carregador da tomada ou não deixar os nossos equipamentos no stand-by, além de economizar, a gente vai conseguir fazer uma ação ecológica. Essa é a ideia do vídeo, tá bom? Bom, aproveitar aqui, tem uma questão, a aluna do Polo de Itapeva, Lucilene. Boa noite, Lucilene, um abraço para todo mundo aí de Itapeva. Ela tem uma pergunta. As compras através das licitações públicas podem ser uma barreira, deixando a sustentabilidade de fora, pois acreditam que visam apenas o custo? Não necessariamente. Vamos falar de um mundo correto, um mundo ético, nos quais as empresas devem ser credenciadas, cadastradas lá num pregão, num portal de compras. Essas empresas devem ter pré-requisitos, e entre esses pré-requisitos podem ter esses itens. Então nós podemos identificar que as compras através de licitações, elas visam um menor custo, sim, mas o menor custo dentro das especificações passadas. Se o comprador não pede uma especificação como esta de alguma ação sustentável, realmente ele vai focar custo, porque nem a empresa é consciente e nem o consumidor neste caso. Agora, se uma das duas partes está consciente, não vai ser só por custo, tá bom? E para uma empresa ser cidadã, olha que belo exemplo, coincidindo com a questão da aluna, uma outra vertente é que as empresas abandonaram as velhas práticas de assistencialismo para se tornarem empresas cidadãs. Então, nós temos 8 metas estabelecidas pela ONU até 2015. As metas são aqui essas do lado, como a número 1, que é acabar com a fome, a 2, educação, a 3, igualdade entre sexo, a 4, reduzir mortalidade infantil, a 5, melhorar a saúde de gestantes, 6, combater AIDS, 7, qualidade de vida e 8, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Portanto, se a sua empresa é cidadã e ela tem estas características, ela pode participar de pregão e pode participar de leilão. Ela tem que seguir características de uma empresa cidadã com responsabilidade social. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, porque nós temos mais uma conclusão e a professora vai falar sobre a atividade de vocês. E aí, gente, o que nós podemos concluir com esses exemplos, né, que nós vimos de empresas? Né? Elas estão repensando aí suas estratégias nas ações. Dessa forma, elas passam a ter uma participação maior nas áreas social, ambiental e econômica. Então, tudo isso a empresa só tem a ganhar, né? Então, aí vocês conseguiram identificar a relação que nós falamos no início, né, sobre do administrador das empresas com essa questão do consumo consciente, né? Então, com certeza a empresa só tem a ganhar com isso. Quer comentar mais alguma coisa, professor, sobre isso? Lembrar que toda mudança começa com o indivíduo. Né? Então, eu como administrador, como um gestor de uma empresa, um empreendedor, qualquer que seja a minha atividade profissional, ela deve espelhar a minha atitude individual. Então, é isso que cada um aí deve ter em mente. Legal, gente. Então, tem lá a aula atividade para vocês desenvolverem depois, tá? Uma atividade de reflexão bem interessante. Não deixem de fazer. Tem também no planejamento semanal um fórum para vocês participarem e também um teste de consumidor consciente, tá? Bem legal. Eu gostaria de agradecer a presença do professor José Alberto Claro, tá? Pela participação, pelos comentários, com certeza contribuiu bastante aqui para nós, né, professor? Um abraço. Professor Wagner Gonçalves, que vocês já conhecem, né? Já deu aula aí para vocês nesse semestre e esperamos que no próximo semestre também, né, professor, esteja aqui conosco. E aí eu agradeço realmente o comentário de vocês, tá? Contribuiu bastante para a nossa aula. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boas Boa férias. noite, boas férias. E até a próxima. Boa noite, boas férias e bom retorno. Até mais. Boas férias para vocês.